Fala pessoal, a graça e a paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família, Deus abençoe você que tá aí agora, online, curtindo o nosso culto, nos ouvindo, nos vendo, cara, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a nossa geração, a nossa descendência e que nós venhamos fazer diferença, sendo transformado para transformar outras pessoas. Cara, esse é um tema que fala demais ao meu coração, esse é um tema que eu curto, eu amo demais porque o Evangelho transformou literalmente a minha vida e eu creio no poder do Evangelho para invadir a tua casa, invadir os teus amigos, invadir a tua vida, cara, e transformar a próxima geração, transformar as casas das outras pessoas, transformar os teus amigos, transformar a tua comunidade. Ou seja, o Evangelho, onde ele é pregado, onde ele é inserido, ele traz transformação. Cara, eu queria que você pensasse nisso. Eu trouxe um título para nós trocarmos uma ideia, conversarmos hoje acerca disso, que é: quando o mundo sofre uma transformação, ele não permanece mais o mesmo. Cara, a gente tem vivido tempos de grandes desafios, nós temos vivido dias realmente desafiadores e, cara, quando o mundo sofre uma grande transformação, ele não permanece mais o mesmo. E eu quero falar com você hoje, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, esse título seria, cara, a maior transformação. Mano, a maior transformação. E é claro que a maior transformação é o Evangelho. A maior transformação é a palavra de Deus. Cara, a palavra de Deus, ela entra dentro do coração do homem, cara, ela nos constrange, ela faz com que a gente consiga enxergar quem nós somos, quais que são os nossos sentimentos, e ela faz com que a gente se achegue a Deus e fale: Senhor, eu não tenho condição sozinho. Eu preciso muito de Ti. Cara, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso desse bom ânimo, dessa fé, dessa graça, eu preciso dessa energia, eu preciso desse amor que vem do alto no Filho de Deus, aquele que um dia morreu e ressuscitou para me salvar. Eu preciso disso nesses dias difíceis. Cara, é sobre isso que eu quero falar com você, é sobre isso que eu quero bater um papo e trocar uma ideia com você. Cara, a maior transformação é o Evangelho. Eu quero falar com você sobre o impacto do Evangelho. Eu tenho certeza que você já ouviu no título, cara, traz a memória e recorda o impacto que o Evangelho teve na sua vida. Você nunca mais foi a mesma pessoa depois que você foi, cara, confrontada, atingida pelo impacto do Evangelho na tua vida. O impacto do Evangelho, ele traz muita força. O impacto do Evangelho nos transforma, nos cura, nos liberta e nos dá uma direção que Deus tem para nós. Cara, isso é demais. Eu quero começar lendo um texto com você que está em Colossenses, do capítulo 13, a gente vai ler Colossenses capítulo 13 até o versículo 23, e antes eu quero orar com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença. Fala conosco, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra entre no nosso coração, que a Tua palavra venha fazer diferença dentro de nós e que nós venhamos dar liberdade ao Espírito Santo, que nós venhamos estar, Senhor Deus, com a nossa guarda baixa, que a gente possa realmente, em nome de Jesus, absorver a palavra de Deus para que o Espírito Santo venha nos transformar em nome de Jesus. Espírito de Deus, me transforme. Espírito de Deus, que essa palavra, em nome de Jesus, venha fazer diferença, venha transformar aquelas pessoas que estão me vendo e que estão me ouvindo em nome de Jesus. E Pai, venha transformar os corações, venha quebrantar os corações, venha trazer vida, graça, transformação, impacto na vida dessas pessoas que estão nesse momento me vendo e me ouvindo. Abençoe esses lares, abençoe essas famílias, que todo espírito de morte, que todo espírito de doença, Pai, que toda obra do inferno venha a ser repreendida em nome de Jesus Cristo, mas que haja cura, salvação, que haja libertação, que haja graça que vem de Deus em nome de Jesus, alcançando esse lar, alcançando essa pessoa, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá, Colossenses capítulo 13 até Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Amado, em que temos a redenção e a remissão dos pecados. Cara, esse texto é demais. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Cara, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Versículo 19, porque Deus achou que por bem nele rescindisse toda a plenitude. Versículo 20, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas sobre o céu e sobre a terra. A gente vai continuar lendo, cara, mas até o versículo 20, Deus ele diz para nós que Jesus Cristo nunca perdeu o controle. De repente você está na sua casa, seu pai ou sua mãe está hospitalizado, de repente com diagnóstico do Covid-19, ou alguém da sua família, ou você perdeu alguém, ou você perdeu o emprego, ou você não sabe como que vai ser o sustento da tua casa, ou da tua família, teus pais estão em desespero, você que é pai, chefe de família também está em desespero, porque você não sabe como que vão ser os próximos dias. Cara, deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que não creem, mas eu falo daquilo que eu creio, e eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo nunca perdeu o controle de nada, que tudo nele subsiste, todas as coisas foram reconciliadas nele, ou seja, ele é o alicerce, ele é o sustentador de todas as coisas, ele é o teu pai, ele te forjou e te criou, então ele não vai deixar que falte nada. Todas as coisas estão sobre o controle de Deus. Cara, deixa eu te falar algo, eu não posso afirmar que Deus é que constituiu essas coisas para que o homem ele possa se voltar para Deus por conta de uma vida longe de Deus que ele estava vivendo. Não posso dizer isso, mas uma coisa que eu posso te afirmar e te dizer é que nada acontece sem que Deus não esteja no controle. Cara, Deus permite algumas coisas, porque Deus está no controle de todas as coisas, e aqueles que são seus, aqueles que são justificados, cara, por isso que eu falo, clame a Cristo Jesus, ame o Evangelho e ame a palavra de Deus, porque você vai ter uma fé, isso vai vir sobre você como um sobrenatural da parte de Deus, que você vai confiar em meio, cara, à tribulação. Cara, em meio à dificuldade, não importa se do teu lado está caindo 10 mil ou se do outro lado está caindo 1.000, diz que você não vai ser atingido. Cara, a Bíblia nos diz e nos afirma que fala assim, cara, se eu cuido, Deus falando, se eu cuido dos passarinhos que não trabalham para ter aquilo que eles têm, se eu cuido, cara, da flor, da relva que vive no campo e elas se vestem melhor que Salomão, ou seja, por quê? Porque a planta, ela é bonita, ela tem as cores fortes, ela tem todo aquele esplendor, ela tem toda aquela majestade. Quando você olha uma rosa, quando você olha uma flor, você vê que ela é linda, que ela é bela e que ela contagia os nossos olhos. Então Deus está usando esse exemplo para dizer para nós, se eu visto essas flores assim, quanto mais eu vou deixar que você que é meu filho passe por necessidade. Cara, eu vou dar de comer, eu vou dar de vestir, eu vou dar onde morar, porque eu é que te sustento, nada foge do meu controle. Mano, até o versículo 20, Deus já fala demais ao nosso coração, dizendo que tudo foi constituído em Cristo Jesus, nada do que foi feito se fez se não fosse por meio dele. Então, tenha fé nisso, Cristo perdeu o controle, ele está sentado no trono, ele não perdeu o controle de nada. E continua dizendo no versículo 21, e você que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém ele os reconciliou como um corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, incorruptíveis. Versículo 23, se é que vocês permanecem na fé, e aí vem o texto dizendo, se é que vocês permanecem na fé, cara, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, cara, é no Evangelho, é fé na palavra. E aí continua dizendo no versículo 23, se é que vocês permanecem firmes na fé, alicerçados e não deixando se afastar da esperança do Evangelho. A maior transformação do mundo, cara, é o Evangelho. Cara, esses 20 séculos foram transformados através da palavra de Deus. Cara, constituições, leis, decretos foram constituídos através desse livro, mano. É o best-seller, é o livro mais vendido no mundo inteiro. Cara, essas 20 eras, esses 2000 anos, a palavra de Deus foi sustentada. Esse livro existe, cara, séculos atrás e vem transformando as gerações. Se apegue no Evangelho. O impacto do Evangelho transforma a tua vida, a tua casa, a tua família. Cara, partilha isso para os seus amigos. Mano, partilha a palavra, partilha o Evangelho. Fale um texto, pregue para alguém, mencione, porque alguém precisa dessa esperança. Cara, e aí no versículo 23, lá no finalzinho, continua dizendo assim, a esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Cara, isso daqui é revelador demais para mim, eu acredito demais que é revelador demais para você, é o Evangelho.
É a palavra de Deus que tem o poder de transformar o homem. É por isso que eu quero trocar uma ideia com você acerca de Jesus, mano. Cara, a Bíblia fala que ele é o Logos. A Bíblia fala que ele é a palavra. João capítulo 1, versículo 1. Eu sou o verbo, eu me fiz carne, eu habitei entre vocês. O verbo, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz, cara, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Sem Cristo Jesus, sem o Messias, sem o próprio verbo encarnado, cara, na figura de Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus na terra, cara, ele nos deixou a sua palavra. Sem o evangelho é impossível agradar a Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra. É o impacto do evangelho que transforma a tua vida, o teu colega, a tua namorada, a tua noiva, a tua esposa, as pessoas que te rodeiam. É o evangelho que transforma a tua vida. Cara, se você vê, a humanidade, cara, ela tá com muito medo. Você vê as pessoas, elas muitas vezes não têm naquilo que se palpar. Muitas vezes alguns estão vivendo uma grande curtição, tirando onda e nem prestando atenção naquilo que está acontecendo com o Covid-19. Mas porém, muitas pessoas estão sendo mergulhadas ao medo, à pandemia, que é o pânico da epidemia. E algumas pessoas estão desencadeando, cara, doenças psicossomáticas como depressão, medo, angústia, cara, estresse. Por quê? Porque elas têm ouvido muitas notícias ruins. E deixa eu te falar algo. A palavra de Deus diz que Paulo falando o evangelho, as boas novas. Aqui tem palavras de esperança, de graça, de fé e que as pessoas precisam ouvir para poderem conseguir passar por tudo isso que está acontecendo e quando passarem vão estar alicerçados em Cristo Jesus, terem as suas vidas, cara, a sua alma salva. Mano, o evangelho é impacto, cara, o evangelho é a transformação de todo homem. E vamos lá, quero conversar com você aqui algumas coisas, mano. Anota aí, Lucas, no capítulo 19, até o versículo 1 ao versículo 20, eu não vou ler com você, mas lê. Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Jesus ali, mano, ele tá trocando uma ideia com um cara chamado Zaqueu. Por isso que eu tô te falando que a maior transformação é o evangelho. Quando Jesus Cristo senta para bater um papo com uma pessoa, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma, ela é transformada. E como é que Jesus senta para bater um papo com uma pessoa hoje? Você prega, impacta através do evangelho, fala, e essa pessoa ora, se conecta com Deus, lê a Bíblia, e ali Jesus está sentando com ela, tá conversando com ela, tá mudando a vida dela, tá dando esperança, graça, conhecimento, fé, fortalecendo essa pessoa. Então pensa nisso, cara. Jesus Cristo, cara, ele conversa com Zaqueu. Você conhece a história desse cara chamado Zaqueu? Ali em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Lê lá na tua casa a história que você vai entender aquilo que eu tô falando. Eu vou só trazer um resumo dessa narrativa. Mano, tem um homem chamado Zaqueu, esse cara ele era chefe dos cobradores de impostos. Fica imaginando o texto que esse homem de repente para chegar a chefe dos cobradores de impostos, ele começou como se fosse num banco ou numa multinacional, como um office boy. Começou entregando algumas cartas, começou de baixo, de repente viram que esse cara era esperto, era sagaz, era inteligente, cobiçava dinheiro, gostava das coisas, né? Das coisas que se envolviam acerca cara, de riqueza, de luxúria, de ganância, acerca do dinheiro. Então, viram que esse cara era um cara esperto. O que fizeram com ele? Bom, vamos te subir de cargo. E de repente esse cara sai de office boy por ter essa ganância, por ter essa cobiça, por ter essa malícia, por ter essa esperteza, ele sobe de cargo. E ali, quando esse cara ele sobe de cargo, o que acontece? Ele vira chefe dos cobradores de impostos. O texto bíblico diz que ele tinha uma casa grande, diz que ele era muito rico. Se ele era rico também, ele era famoso, ele tinha pessoas que serviam ele tinha mulheres dentro da sua casa, ele tinha serviçais, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, as pessoas serviam, iam e vinham dentro da casa dele. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo sai de uma certa localidade e está indo para aquela cidade e de repente uma grande multidão é arrastada acerca de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré que está indo para aquela cidade. Cara, algo aqui acontece. Zaqueu, um homem curioso, fala, meu, tá vindo um cara aqui que arrasta multidões, quem é esse cara? Mano, fico imaginando o texto, deixa eu subir numa árvore para ver quem é esse cara, porque pensa, um cara que tinha um coração como o coração de Zaqueu, jamais ele subiu na árvore se não fosse por uma curiosidade, de repente de querer fazer uma network, de fazer um contato com esse cara, porque ele era rico, ele tinha pessoas que serviam ele era famoso, ele tinha tudo, ele ia querer a salvação? Cara, muito provável que não, ele tinha tudo o que ele precisava, pessoas serviam, acabavam adulando ele tinha riquezas, posses, mulheres, ele tinha todas as coisas que o coração do homem, a carne, o coração voltado para a carne desejaria, ele tinha todas essas coisas. Então quando ele sobe na árvore é no impulso de ver quem era esse homem famoso, porque ele era um cara curioso, era um cara esperto. E diz o texto, quando ele sobe na Bíblia, Jesus Cristo olha para ele e fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou jantar na tua casa.
Resumindo, mano, o texto abaixo diz o seguinte para nós, o texto abaixo diz que quando Zaqueu, brother, presta atenção nisso, o texto abaixo ele diz para nós que quando Zaqueu, ele desce, vai jantar com Jesus, o texto abaixo já diz assim, Zaqueu falando para Jesus, olha Jesus, cara, eu vou dar metade de tudo aquilo que eu tenho para os pobres, e se eu prejudiquei e roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Cara, o que considera um homem que é isso, que tem um coração desse? Olha o caráter do cara. Um caráter duvidoso, um coração cobiçoso, para luxúria, para o dinheiro, para as riquezas, enganador. Cara, esse cara enganava o Império Romano. O Império Romano falava para ele cobrar X de imposto, ele cobrava 2 vezes mais, extorquindo as pessoas. Pensa num cara que tem um caráter desse. Você sabe muito bem que é difícil mudar o comportamento de uma pessoa, quanto mais mudar o caráter dela. Cara, esse cara numa conversa com Jesus, numa sentada com Jesus, Jesus troca alguma ideia, fala algumas coisas para ele que a Bíblia não diz o que é, e esse cara considera falência. Ele fala assim, eu vou dar metade daquilo que eu tenho e eu dou 4 vezes mais para aquela pessoa que eu prejudiquei, considerando ficar pobre, um cara que tinha um coração até a parte da tarde, que Jesus jantou com ele à noite, até a parte da tarde, é um cara que tinha um coração para cobiça, para luxúria. Pensa nisso, mano. Jesus transforma, o evangelho entra no coração de uma pessoa e transforma o caráter dela, cara. Isso pra mim é muito sério, porque é muito difícil você convencer uma pessoa que tem um caráter duvidoso mudar, mas a palavra de Deus entra com tanta força, você crendo ou não crendo, ouve aquilo que eu tô te falando. Se você tiver um impacto com Deus, eu creio tanto, acredito tanto nisso, que a palavra te muda. Isso é muito forte, cara, e muda as pessoas que estão à tua volta. Cara, outro exemplo que eu queria te trazer aqui da maior transformação, cara, é o exemplo da mulher samaritana. O texto está lá em João capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 29. Diz o texto ali que Jesus ele sai de uma certa localidade, de uma certa região. Cara, ele está indo para Galiléia, ele passa pela cidade de Samaria e ali tem uma mulher samaritana num poço. E aquela mulher está pegando água. Diz ali o texto que Jesus Cristo ele senta ali, os discípulos vão para outra cidade buscar comida e ele troca uma ideia com aquela mulher e a mulher fala assim para ele, como pode você, judeu, conversar comigo que sou samaritana? Deixa eu te explicar, porque os judeus não lidavam com o samaritano, eles tinham rixa, eram 2 povos diferentes que eles não se davam. Vocês veem, muitas pessoas que não se dão, muitos povos que não se dão, não se bicam, era assim naquela época, o judeu não se dava com o samaritano, então aquela mulher já meio que agressiva com Jesus. A conversa você já vê que tem um grande atrito. Você sendo judeu, como é que pode conversar comigo que sou samaritana? Resumindo a história, Jesus Cristo chega para essa mulher e fala assim, ei, se você soubesse quem aqui fala com você, você me pediria uma água, que é a água da vida, e eu te daria, e você nunca mais teria sede. E aí ela fala assim, que água é essa? E aí ela vem com um tom mais arrogante, você não tem nada para poder tirar dessa água? E mais um tom mais arrogante ainda, quem é você? Você é maior que o nosso pai que construiu esse povo para que todas as gerações pegassem água daqui? Ou seja, ela está dizendo, quem é você, Jesus? Você não tem nem água, você é maior que o nosso pai? Olha o atrito da conversa. E aí, mediante a conversa, Jesus Cristo começa a revelar a vida daquela mulher. E quando Jesus revela a vida daquela mulher, ou seja, revela, Jesus senta e troca uma ideia com ela. Ela tinha vários preconceitos, ela tinha vários conceitos estabelecidos. Jesus Cristo, num bate-papo, numa conversa, muda a estrutura de pensamento daquela mulher, quebra, cara, todos os seus paradigmas, quebra o seu comportamento, forja e muda o seu caráter ao ponto de, no versículo seguinte, o texto diz que ela foi correndo à cidade vizinha e começa a gritar e falar para as pessoas, venham ver o homem que pode ser o Messias, porque ele revelou a minha vida inteira. E ela começa a pregar o evangelho. Zaqueu foi transformado e transformou a vida de outras pessoas. Por isso que a maior transformação é o evangelho. Brother, você que é jovem, você que é pai, você que... Cara, homem, mulher, você que está me ouvindo, quando você é transformado, a outra pessoa é também. Não existe você querer que o outro mude se você não mudar. Isso é balela, isso não vai acontecer. Presta atenção naquilo que eu estou te falando. Muitas vezes você quer que a pessoa que está do teu lado mude. Muda você primeiro, que através do teu comportamento ela vai mudar. Não dá para mudar uma pessoa se nós não formos mudados primeiro. Então, cara, quando o evangelho muda alguém, ele muda a nossa casa. Quando o evangelho muda alguém, ele muda uma família, ele muda uma nação, ele transforma as pessoas. Cara, pensa só, quando você é influenciado, impactado por algo, você passa isso adiante. Cara, eu me lembro dessa história muito gozada. Eu trabalhava no shopping, eu sempre ia e pegava o mesmo caminho para chegar até o serviço.
E você sabe, quando você passa por o mesmo caminho, você sempre cumprimenta alguém. E eu sempre cumprimentava um segurança que trabalhava numa padaria. E eu falava, e aí fera? Num dia ele falava, e aí fera? No outro dia eu falava, e aí Joe? E ele falava, e aí Joe? No dia seguinte eu chegava pra ele e falava, fala man. O que ele me respondia? Fala man. Por que eu tô te falando isso? Porque pessoas são influenciadas. Você várias vezes já deve ter se pego repetindo o cacuete de outras pessoas. E outras pessoas chegaram pra você e falaram, meu, tu tá igual fulano de tal, para de fazer isso. Por quê? Porque uma vez que você tá em contato com uma pessoa muito, você é influenciado por ela. Você é transformado por ela. Você pega o comportamento dela e aquilo que ela fala vira verdade, você começa a praticar, fazer e virar uma rotina na sua vida. Quando uma pessoa tem contato com Jesus, é isso que acontece. Ela é influenciada pelo Evangelho, ela é transformada pelo Evangelho e agora ela muda a vida de outras pessoas. Quando Zaqueu cobra imposto de uma pessoa e acaba extorquindo ela, cara, aquela pessoa que ele roubou, a Bíblia diz que ele vai ressarcer 4 vezes mais. Então quer dizer que essa pessoa agora que vai ter contato com um homem transformado vai ser abençoada, porque ela vai ter 4 vezes mais daquilo que ela tinha. Mano, isso aqui é louco, cara. Quando Cristo te transforma, ele transforma as pessoas que estão à tua volta e todas as situações. Mano, vamos lá. E a segunda coisa que eu quero falar com você é o impacto do Evangelho. Ele começou... Cara, primeiro em Pedro, ele atingiu Paulo, ele chegou até nós. Mano, isso daqui é transformador demais, cara. O impacto do Evangelho, ele começou em Pedro, cara, ele atingiu Paulo e ele chegou até nós. Mano, a transformação, como eu disse pra você, ela chega em mim, ela vai através de mim. O texto bíblico diz que em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19, a conversão ali de Paulo. Mano, eu quero que você preste atenção nisso. Paulo... Logo após, cara, Jesus Cristo se assunta aos céus ali no Monte das Oliveiras, ir embora e deixar o Consolador, o Espírito Santo, cara, logo Paulo começa a agir. Paulo, para quem não sabe, ele era o perseguidor da igreja, depois que ele vira apóstolo de Cristo Jesus, mas ele antes era o perseguidor da igreja, antes de se converter. Ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos porque eles estavam pregando acerca de Jesus, acerca das boas novas, do Evangelho. Então ele estava indo lá e matando as pessoas, prendendo as pessoas, para que elas parassem de pregar que um homem morreu e ressuscitou. E o que acontece? Muito acontece nos dias de hoje, como Jesus é atacado, mas olha só o que acontece. Gente, quando Paulo pede um decreto para o Sinédrio para que ele vá até a caminho de Damasco, lá numa outra região, para pegar e prender e matar os cristãos que estão lá pregando o Evangelho, o que acontece? No meio do caminho você conhece a história, Atos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 19. Ali vem uma luz, cara, Jesus Cristo aparece para Paulo, Paulo cai do cavalo e Jesus Cristo fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Cara, dali os caras... ele já fica cego entre escamas dos seus olhos. Daí o que acontece? A palavra continua nos dizendo que esse homem é levado até a cidade de Damasco. Lá tem um servo chamado Jesus Cristo, um servo chamado do Senhor Jesus, Ananias. Jesus Cristo aparece para Ananias e fala assim, Ananias, vai lá até uma casa à direita e fala com o cara que eu vou transformar, o meu servo chamado Paulo, que eu vou transformar ele vai sentir a dor do Evangelho, mas ele vai pregar a minha palavra. Então vai lá, porque eu estou aparecendo para ele em sonho, dizendo que você, Ananias, vai estar tocando nos olhos dele e ele vai ser curado e vai ser cheio do Espírito Santo. E Ananias fala, Senhor, jamais eu vou lá, esse cara é perseguidor da igreja, esse cara matava todo mundo, como é que eu vou lá falar com ele? Vai lá, porque eu vou fazer com que ele sinta a dor do Evangelho e que ele me sirva e sirva a sua palavra. Eu tenho um propósito na vida dele. Ananias vai lá, como disse o Senhor, vai lá na casa à direita, bate lá, toca lá e chega já se apresentando, meu irmão, eu vim aqui, né, enviado por Jesus, e toca lá, ora com ele, e Paulo é cheio do Espírito Santo. Cara, o que eu quero dizer para você com isso aqui? Você vai entender. Paulo ali, ele é transformado. Paulo ali, ele é transformado. Agora Paulo vai transformar outras pessoas. Só que antes que isso aconteça, presta atenção um pouquinho nisso daqui, cara. Ou seja, o impacto do Evangelho começou em Pedro, atingiu Paulo e chegou até nós. Cara, olha só, em Romanos capítulo 2, do versículo 16, Paulo está falando para nós que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cara, quando a palavra de Deus está nos dizendo isso, ela está falando que o Evangelho é o poder transformador. O que nós precisamos é do poder do Evangelho, o poder transformador. Cara, o que você faz hoje vai determinar a tua vida amanhã. Cara, para de olhar para o passado, para as coisas que já passaram. Para de colocar os teus olhos fixos nas coisas que são no presente, naquilo que está acontecendo hoje, mas olha para o futuro, para as coisas que vão acontecer amanhã, porque Deus já determinou o teu futuro. Deus não tem planos de mal, mas Deus tem planos de bem para desejar o fim que você deseja lá na frente. Deus já te viu lá na frente. Então aquilo que você
você fizer hoje, mano, vai determinar o teu futuro lá na frente. Se eu puder falar algo pra você, cara, eu já vou voltar em Paulo, calma aí. Mas se eu puder te falar algo, cara, é que, é hoje, ame hoje. Cara, ame as pessoas hoje, mande uma mensagem hoje, mande um texto hoje, mande um áudio hoje. Cara, continue estudando a Bíblia, continue lendo hoje, continue falando do amor de Deus para as pessoas hoje, continue levando uma mensagem do bem, uma mensagem de esperança, de fé, de graça hoje, estude hoje. Cara, veja os recursos necessários que você precisa através da palavra de Deus hoje, porque essa crise vai passar e o que você fizer hoje vai determinar como você vai estar após o coronavírus. Muitas vezes a gente vai deixando a vida nos levar, olhando para o passado, para aquilo que passou, ou colocando os olhos só no presente, esquecendo que Deus tem um futuro para nós. Então o que você fizer hoje com essa crise, daquilo que está acontecendo, vai determinar os seus dias lá na frente. Então o que você está fazendo hoje? Cara, por isso que meu apelo para você é: se transforme hoje. Cara, o maior impacto na tua vida e na vida das pessoas que estão à tua volta é o Evangelho. Partilhe a mensagem, pregue, fale, ame, conecte pessoas, porque o impacto do Evangelho transforma as pessoas hoje para interferir na nossa geração amanhã. E cara, vamos continuar em Paulo. Então Paulo, presta comigo, Paulo foi transformado. Bacana? Só que, cara, olha só, Pedro, cara, era um cara mais improvável de se pregar a palavra de Deus e o Evangelho, porque Pedro ele era um cara iletrado. Cara, Pedro era um cara iletrado, então ele era o mais improvável de se pregar a palavra de Deus. Eu quero que você viaje no texto e veja só isso daqui comigo. Cara, Atos capítulo 2, ali no capítulo 2 inteiro, principalmente do versículo 14, você vai ver que Paulo prega a sua primeira pregação. Paulo foi transformado por Jesus Cristo durante 3 anos. Depois ele vai diante daquela multidão em Atos capítulo 2, depois do Pentecoste, ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Chega para Pedro no versículo 13 e fala assim: Pedro, o que nós fazemos agora? Porque nós vimos esse evangelho, nós vimos que nós pecamos contra Jesus Cristo, que nós colocamos ele no madeiro. O que nós fazemos agora? Pedro, ensina toda a doutrina, todos os segmentos, explica o evangelho, as boas novas para essas pessoas. Só que dessa pregação, saíram prosélitos de Roma, ou seja, romanos que estavam ali em Atos, no dia de Pentecostes, receberam essa pregação, foram salvos em Cristo Jesus, ou seja, foram transformados ali. Eles voltam para Roma. Ali em Roma, eles, cara, começam uma célula. De uma célula vira uma das igrejas mais famosas e enormes, estruturadas, que amam e servem a Jesus Cristo naquela época. Aí volta em Paulo. Paulo foi transformado, mas cara, pensa só comigo, o evangelho começou ali, ó, cara, em Pedro, atingiu Paulo e chegou até nós. Por quê? Porque através dessa pregação de Pedro, através de tudo isso que aconteceu na vida desse homem chamado Pedro, existiam pessoas de Roma ali. E eles voltam lá impactados, transformados, e eles transformam outras pessoas ali. Vê o que acontece a transformação? Pedro foi transformado por 3 anos com Jesus. Depois ele vai e prega, transforma outras pessoas. As pessoas saem dali, vão para Roma, transformam outras pessoas ali, vira uma igreja relevante. A Bíblia diz, depois que Paulo foi transformado, ele prega em vários lugares, ele fixa os olhos numa igreja chamada Roma, numa igreja aos romanos. Por quê? Porque Paulo, ele era um missionário. Então Paulo, ele estava em Éfeso, ele precisava ir a caminho de Jerusalém para poder alimentar o povo da Judéia que estava passando por grande necessidade. Só que todo missionário tem por detrás dele uma grande igreja, uma grande instituição que vai ajudá-lo com os recursos necessários, comida, mantimento, recursos, para que ele possa levar para essas pessoas que estão passando necessidade e pregar o evangelho. Então Paulo olha para essa igreja enorme, grande, e fala assim: eu preciso pedir ajuda para essa igreja, só que antes eu preciso me apresentar, eu preciso dizer qual que é o evangelho que eu prego, e eu preciso dizer que eu quero muito estar com esses irmãos, porque eu tenho visto, capítulo 2, Romanos capítulo 2, eu tenho visto como essa igreja é famosa e é grande. Cara, Paulo só viu como essa igreja é famosa e é grande porque Pedro foi transformado por Jesus e pregou. Porque quando Pedro pregou lá no Pentecoste, tinham prosélitos de Roma. E esses romanos voltam para Roma e ali eles montam uma igreja, montam uma célula, ensina os ensinamentos de Cristo Jesus e transformam as pessoas. E logo cresce uma grande igreja. É por isso que Paulo viu. E é por isso que nós temos hoje a carta dos romanos aqui nas nossas mãos hoje. Podemos ser transformados, cara, pela palavra de Deus. Mano, o livro de Romanos é uma carta tão rica, tão poderosa. Cara, o John Wesley foi convertido lendo Romano, Martinho Lutero foi convertido lendo Romano, grandes pregadores. Tem, cara, um historiador do século V chamado João alguma coisa, que eu não me lembro aqui o nome dele.
Cara, ele diz que nós pelo menos deveríamos ler o livro de Romanos uma vez por semana, de tão transformador que é, porque o livro de Romanos ele diz acerca do comportamento do homem antes e como ele deve ter agora depois que Cristo Jesus entra na sua vida. Ele fala que a salvação ela vem mediante a Cristo Jesus. Cara, Romanos ele é como é que eu posso dizer, um panorama da Bíblia. Romanos fala sobre a lei, sobre a circuncisão, fala sobre a graça, fala sobre a fé, sabe, sobre a vida no Espírito Santo, fala sobre os dons da igreja, fala sobre a igreja, fala sobre o ministério do Espírito Santo. Cara, fala sobre a queda que foi através do primeiro Adão, o pecado que entrou na humanidade. Depois fala do segundo Adão, a reconciliação através de Cristo Jesus com Deus. Cara, o livro de Romanos é um livro impactante, mas nós só temos acesso a esse livro porque Pedro foi transformado por Jesus e ele prega. Jesus Cristo transforma Paulo e Paulo começa a pregar. Só que essa igreja que Pedro pregou, porque tinha os romanos lá, voltam para Roma e convertem, transformam outras pessoas, cresce uma grande igreja. Paulo olha para essa igreja para pedir uma obra missionária e explica o evangelho que ele vai pregar. Quando ele explica, ele deixa toda essa explicação para nós. E hoje nós somos impactados pela palavra de Deus. Cara, o impacto do evangelho começou em Pedro, atingiu Paulo e chegou até nós. E cara, isso daqui é tremendo demais. Meu, e a gente tá caminhando pro final. E olha só isso daqui, mano. Uma geração transformada pelo evangelho de Cristo Jesus. Uma geração transformada pelo evangelho de Cristo Jesus. O evangelho é o poder de Deus. Cara, Romanos capítulo 2, versículo 16. Quando você é transformado e você transforma outros, e esses outros transformam outros porque foram impactados por algo. Cara, a nossa geração ela é transformada. Mano, começa em você, brother, começa hoje, começa na tua casa. Cara, começa hoje, começa a palavra, a pregação começa hoje. Mano, isso aqui é demais porque, cara, uma geração transformada pelo evangelho de Cristo Jesus, quando você é transformado por esse poder, quando você é impactado, você acaba transformando, impactando outras pessoas. Cara, não... Mano, deixa eu te falar uma parada. Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 16, como eu mencionei pra vocês, cara, isso daqui é tremendo demais. Romanos capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 16, Paulo está falando para nós, faça guerra. Mano, faça guerra contra os teus sentimentos. Faça guerra, cara, você não precisa vencer ninguém, você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor do que você mesmo todos os dias. Você precisa vencer a você mesmo todos os dias. Você sempre precisa ser melhor do sentido de ser uma pessoa melhor, cara, com você. Cara, amanhã daquilo que você é hoje. Então sempre se transforme, sempre busque a transformação através do evangelho e da sua palavra. Faça guerra com os seus sentimentos, faça guerra contra você mesmo. Você não precisa ser melhor do que as pessoas, você precisa ser melhor do que você mesmo. Cara, a única pessoa que pode impedir você de chegar onde você tem que chegar é você, não é ninguém. A única pessoa que consegue ofender você não é o outro falando aquilo que você não é, mas é você aceitando ele falar e deixando entrar no seu coração aquilo que você não é, tornando que seja, porque você aceitou. Cara, nenhuma pessoa tem o poder de nos ofender se nós não nos tornamos ofendidos com aquilo que ouvimos. Pensa, por isso que eu tô te falando que você tem que fazer guerra contra você mesmo. Cara, o diabo não tem o poder de te lançar no inferno. Somos nós com os nossos delitos e pecados, somos nós com uma vida longe de Deus, é que fazemos isso. É que levamos a esse caminho. Por que eu tô te falando que faça guerra contra você mesmo? Mano, o impacto do evangelho, o livro de Romanos está falando para nós, agora vocês com uma vida vivificada pelo Espírito Santo todos os dias devem ver assim, devem se revestir da armadura do Espírito Santo dessa forma, devem lidar com as pessoas assim, devem lidar com os seus sentimentos e com vocês dessa forma. Paulo está falando, ei, faça guerra contra a tua falta de fé todos os dias, faça guerra contra o teu desânimo em não querer ler a Bíblia, em não querer jejuar, em não querer orar, faça guerra contra a tua carne, porque a tua carne ela tem a tendência de ir para os desejos da carne, então faça guerra fortalecendo o teu espírito para as coisas que são de Deus, faça guerra contra você, a tua maior luta é contra você mesmo todos os dias, é contra as tuas vontades, contra os teus impulsos. Cara, isso pra mim é muito forte, mano. Então, uma geração ela é transformada pelo evangelho de Jesus, quando você faz guerra. O livro de Romanos está falando isso para nós, sendo vivificados pelo Espírito Santo todos os dias, vivendo de acordo não com a tua carne. Cara, você não vive mais de acordo com aquilo que você pensa, acha ou quer, você vive de acordo com a palavra de Deus, mano. Nós que somos cristãos, que temos a fé, que cremos, você que ainda não crê, cara, eu creio demais nisso, não existe uma vida melhor do que ser pautada no evangelho e na palavra de Deus, não existe uma vida melhor do que viver na palavra de Deus, e uma vida pior é viver longe do evangelho.
Você precisa fazer guerra, mas fazer guerra dentro da palavra de Deus, contra você, contra os teus impulsos e as tuas vontades. Mano, isso daqui pra mim é muito forte, cara. E aqui a gente chegou no final. Eu quero finalizar com você acerca disso. Porque um homem foi transformado, uma geração é mudada. Mano, em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 35, tá falando a história do homem chamado José. Você conhece, mano, esse homem foi ensinado aos caminhos. Esse homem, cara, essa criança, ela foi ensinada aos caminhos. Ela sabia quem era Deus, ela sabia os ensinamentos. Ela foi criada, cara, pelo seu pai, pelos costumes, acerca daquilo que ela deveria fazer, como ela deveria agir, se portar. Ou seja, quando ela se torna jovem, cara, o seu dom aflorece, o propósito que Deus tinha na vida desse jovem se aflora, e um dos seus dons era a revelação de sonhos, e ele sonha, e através desse sonho ele é concretizado lá na frente. Você conhece a história de José? José, ele livra um povo, o mundo, da fome e da escassez. Por quê? Porque ele foi impactado, porque ele foi transformado, e através dessa transformação, o mundo, uma geração foi transformada, livre da fome e da escassez, porque um homem foi transformado. Porque o dom desse homem, por ser transformado por aquilo que Deus tinha na vida dele desde pequeno através dos seus pais, cara, foi aflorado na sua juventude. E ali ele teve um sonho, e através daquele sonho ele começou a fazer algumas etapas. E dali você conhece a história. Ele transforma a sua nação. Cara, ele livra o seu povo da fome e da escassez. Quando você é impactado, outras pessoas são beneficiadas através do teu impacto. Pensa, se você é transformado, se você é impactado dentro da tua casa, é claro que a tua família vai ser beneficiada. Deixa eu te dar um exemplo bobo. Cara, se você arruma um emprego, de repente você ganha X nesse emprego, é só você que vai ser impactado? Claro que não. Toda a sua família à sua volta vai ser. Cara, se você, de repente, é uma pessoa que você agora tem recursos, é só você que vai ser impactado? É claro que não. Todas as pessoas à sua volta, seus amigos, seus tios, as pessoas que vivem com você vão ser impactadas. Se você tem agora, cara, o impacto através do evangelho, da palavra de Deus, é só você? É claro que não. Todas as pessoas vão ter essa esperança e essa fé em Cristo Jesus. Outro homem, Noé, cara, Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, Neemias, cara, do capítulo 1 até o capítulo 10, mano, esses grandes homens, Noé, cara, lê lá a história depois, Gênesis capítulo 6 ao capítulo 9, tá falando a história do homem Noé, cara, a Bíblia fala que Noé foi o homem encontrado justo, só Noé foi justo. A Bíblia não diz que a esposa dele, que os filhos foram encontrados justos, mas através desse homem, essas outras pessoas entraram na arca. E através desse homem, a humanidade teve um restart, cara. Teve um início, começou de novo. Mano, esse homem foi transformado por um propósito de Deus que chama ele e fala, construa um grande barco, porque eu vou enviar um dilúvio grande, porque a humanidade está muito perversa, então eu vou, cara, limpar a humanidade. E, mano, através da transformação desse homem, de levar quase 100 anos para construir esse barco, todo esse processo, toda essa transformação, transformou a próxima geração. Cara, outro homem chamado Neemias, mano. Cara, e vários outros homens. E aqui eu queria finalizar com você, para que não fique muito grande essa mensagem. Eu deixei uma frase aqui, cara. Através de um homem fomos transformados à perdição. O primeiro Adão. Cara, e através de um outro homem fomos transformados e salvos à reconciliação ao Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Mano, a sua transformação pelo Evangelho transforma a sua família e a sua geração. Deus te abençoe. Seja transformado hoje. Transforme o máximo de pessoas que você puder em nome de Jesus. Deus te abençoe.